Por que será que hoje em dia tem tanta mulher traindo? Se você parar para pensar, parece que a coisa virou de cabeça para baixo. Antigamente, era muito mais comum ouvir histórias de homem traindo, o cara saindo escondido, mentindo para a esposa, aquelas coisas que a gente vê em novela. Mas de uns tempos para cá, parece que as mulheres resolveram se vingar. Ou melhor dizendo, começaram a trair também, e sem nem fazer muito rodeio. Mas calma, não é que mulher começou a trair do nada. A real é que as coisas mudaram. A sociedade mudou, a forma como a gente se relaciona mudou e as mulheres mudaram também. E muito. Para começar, hoje em dia elas estão mais independentes. Trabalham, ganham seu dinheiro, têm liberdade, moram sozinhas, fazem o que quiserem. E isso muda tudo, porque antes, muitas vezes, a mulher era traída e tinha que engolir seco, fingir que nada estava acontecendo, porque dependia financeiramente do marido. Hoje, se o cara vacilar, ela nem precisa pensar duas vezes. Mete o pé ou mete um chifre de volta. E outra, com essa liberdade toda, as tentações aumentaram para todo mundo. Hoje, com um celular na mão, em 2 cliques, já tem alguém dando em cima no Instagram, no WhatsApp, no Tinder, no Direct. É um tal de, nossa, que linda você é, seu marido tem sorte, se fosse minha mulher, e pronto. O flerte virou uma coisa banal. E às vezes, o cara em casa tá lá, todo acomodado, sem dar atenção, sem elogiar, sem fazer um carinho, achando que a mulher é obrigada a ficar feliz com qualquer migalha. Aí vem outro, faz o mínimo, e ela já pensa, ué, por que não? E aí entra um ponto importante, carência emocional. Muita mulher trai não porque tá querendo sexo, mas porque tá carente, tá se sentindo sozinha, ignorada, desvalorizada. E aí aparece um cara dizendo as palavras certas, ouvindo ela, dando atenção, e o resto é consequência. Tem homem que acha que a traição começa na cama, mas na real começa na conversa. Começa no bom dia, linda, enquanto o marido só sabe dizer compra pão. Outro ponto é que tem muita mulher que cansou de ser feita de trouxa. Sabe aquela história de ser fiel, aguentar tudo, perdoar, lutar pelo relacionamento enquanto o cara só apronta? Pois é, hoje em dia tem muita mulher que resolveu jogar o mesmo jogo. Pensou, ele quer sair sozinho, fazer o que quiser, ter contatinho, então beleza, vou fazer também. E aí entra no famoso jogo do toma lá, dá cá. Agora, não dá pra fingir que não existe também aquela galera que simplesmente gosta da adrenalina. Sim, tem mulher que traz só pelo prazer da coisa, pela emoção do proibido, por curtir o risco. É menos comum, mas existe sim. E com o discurso de empoderamento, algumas usam isso até como justificativa. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo, ninguém manda em mim, não sou propriedade de homem nenhum. E beleza, ninguém é mesmo. Mas aí entra a questão do respeito mútuo. Se tá num relacionamento, o combinado é fidelidade, né? Se não tá feliz, termina. Traição é falta de caráter, seja homem ou mulher. Mas aí a gente esbarra numa realidade. Tem muito relacionamento morno, sem amor, sem conexão, mas ninguém termina. Ficam ali por comodismo, por medo da solidão, por causa dos filhos, por status social, e aí vão buscar fora o que não tem dentro de casa. E isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Só que hoje as mulheres estão tendo mais coragem de ir atrás. E sabe o que é mais doido? Muitas vezes elas nem escondem mais tanto assim. Antes, mulher traía e morria de medo de alguém descobrir. Hoje tem mulher que trai com orgulho, conta pras amigas, posta frase de indireta no status, usa música de sofrência como legenda e ainda manda um quem vive sabe. Tá virando um estilo de vida quase. Mas olha, isso tudo não é para dizer que mulher é ruim ou que homem é vítima. Nada disso. É só para dizer que as relações hoje estão mais frágeis, menos profundas. Tá tudo mais rápido, mais descartável. A paciência tá pouca, a comunicação é péssima e muita gente prefere trair do que tentar consertar. É mais fácil buscar emoção fora do que resolver as frustrações dentro de casa. No fim das contas, ninguém trai do nada. Pode ser por vingança, por carência, por desejo, por tédio, por mágoa, por liberdade. Os motivos variam, mas todos têm raiz em algum tipo de insatisfação. E isso não é só culpa de uma pessoa. Muitas vezes é o resultado de um relacionamento que já estava falido há tempos, só que ninguém teve coragem de admitir. Então, se você está se perguntando por que as mulheres estão traindo tanto hoje em dia, talvez a resposta seja porque agora elas podem, porque não precisam
ousam mais se calar, aceitar, nem viver infelizes só para manter as aparências. E porque, assim como os homens, elas também têm desejos, carências e, às vezes, más escolhas. Mas, isso não justifica. Traição nunca é o caminho certo. É o caminho mais fácil, mais covarde e o que mais machuca. O certo mesmo seria sentar, conversar, tentar entender, consertar e, se não der certo, ter maturidade para terminar. Mas isso é para quem tem coragem. Uma mulher traindo. E, de fato, mulher sabe trair melhor que homem. Isso é fato. Elas são mais detalhistas, mais calculistas, não saem fazendo besteira por impulso igual muito macho por aí. Mas sempre tem sinal, sempre. O problema é que muito cara tá tão distraído ou acomodado que nem percebe. Então abre o olho e anota aí, porque se mais de 3 desses sinais baterem, pode ter coisa errada no ar. Celular virou extensão do corpo dela. Antes o celular ficava largado no sofá, jogado na cama, desbloqueado do seu lado. Agora ela carrega o celular até para tomar banho. Dorme com ele debaixo do travesseiro. Se você chega perto, ela já bloqueia a tela. E do nada começou a colocar senha nova, ativar notificação privada, modo avião, ou ainda manda aquele é que tô cuidando da minha privacidade. Privacidade nada, parceiro. Isso aí é esconderijo. Ficou mais vaidosa do nada. Mulher sempre gosta de se arrumar, claro. Mas quando ela tá numa relação morna, já sem aquele fogo todo, normalmente vai relaxando. Agora, se do nada ela começa a se cuidar como se fosse sair com as amigas todo dia, nova maquiagem, novo perfume, lingerie diferente, muda o corte de cabelo, começa a academia e você nem fez um elogio para isso tudo. Adivinha quem fez? Isso mesmo, o outro. A motivação não é mais você, mudança no apetite sexual. Esse aqui é clássico. Tem mulher que quando começa a atrair, simplesmente perde o interesse pelo cara em casa. A desculpa é sempre a mesma. Tô cansada, tô estressada, tenho dor de cabeça, e você vai se acostumando. Agora tem outro tipo, a que começa a fazer coisa diferente na cama, do nada. Aparecem posições novas, vontades novas, técnicas que você nunca viu. E quando você pergunta, ela fala que viu num vídeo. Viu nada. Ela aprendeu com o personal trainer, o motoboy, o vizinho, sei lá. Mudança de humor e paciência curta. Essa dói. Quando a mulher tá traindo, é muito comum ela começar a descontar em você o peso da culpa. Fica fria, distante, estressada. Qualquer coisa vira briga. Você pergunta, tá tudo bem? Ela responde, tá ótimo, com uma cara de ódio. Parece que tudo que você faz irrita ela. Mas o problema não é você, é ela que tá tentando justificar para si mesma que o relacionamento tá ruim para não se sentir tão culpada por estar se envolvendo com o outro. Desculpas esfarrapadas para sair sozinha. De repente começa a surgir evento todo fim de semana. Só as meninas. Aniversário de uma amiga que você não conhece. Reunião do trabalho fora do horário. Preciso respirar um pouco sozinha. Até aí, beleza. Todo mundo precisa do seu espaço. Mas quando começa a ser frequente, sempre nos mesmos horários, com as mesmas desculpas, irmão, alguém tá respirando junto com ela. Começa a te comparar com os outros. Se ela começa com aqueles papos tipo, fulano ajuda mais em casa com a esposa, o namorado da minha amiga é tão romântico, você nunca faz isso ou aquilo, pode saber, já tem outro cara na mente dela que tá servindo de comparação. E quando essa comparação começa, é porque ela já tá emocionalmente distante de você e talvez até fisicamente próxima de outro. Do nada vira independente demais. Lembra quando vocês faziam tudo juntos? Ela te chamava para sair, para assistir série, para resolver coisa da casa? Agora ela quer fazer tudo sozinha. Vai no mercado sozinha, resolve problema no banco sozinha, sai sozinha, não quer sua companhia para nada. Às vezes nem quer conversar. Isso aí é sinal de que ela já se sente solteira emocionalmente. Só falta oficializar. Excesso de carinho repentino. Pode parecer estranho, mas às vezes o sinal é ao contrário. Ela começa a te tratar melhor do nada, mais carinhosa, faz surpresas, te enche de beijinho e você pensa, nossa, tá apaixonada de novo. Mas às vezes isso é culpa batendo. Tem mulher que depois de trair, tenta compensar sendo mais atenciosa, tentando esconder a sujeira embaixo do tapete. Tipo, se eu for boa o bastante com ele, ele não vai desconfiar de nada. E, infelizmente, funciona com muita gente. Virou uma nova pessoa nas redes sociais. Você olha o Instagram
Instagram dela e não reconhece mais. Agora só tem selfie, música de indireta, dancinha de TikTok, legenda com frase tipo "quem vive sabe" ou "livre, leve e linda". Ela responde mais rápido os outros do que você. Curtida de homem que você nunca viu. Um monte de gente novo nos seguidores. E você tá ali, marcando bobeira, achando que ela só tá curtindo a vida. Na real, ela tá mandando sinal pro contatinho dela. Começa a esconder o passado de vocês. Reparou que ela apagou ou arquivou fotos antigas com você, que não posta mais nada do casal, que os há 2 anos do Facebook somem do nada? Isso é porque ela tá criando um ambiente de solteira nas redes sociais. Ou pelo menos um ambiente onde o outro cara não vê sinal de você. É o famoso apagando as digitais do crime. Te coloca como culpado por tudo. Tudo que dá errado, a culpa é sua. Se ela tá distante, é porque você não dá atenção. Se ela não quer mais transar, é porque você não é romântico. Se ela mente, é porque você não entenderia. Isso é ela tentando justificar a traição na própria cabeça, para se convencer de que tá certa em procurar fora o que, na real, ela nem tentou mais resolver dentro do relacionamento. A intuição não mente. Esse é o maior sinal de todos. Se você tá desconfiando, é porque alguma coisa mudou. A gente sente quando a pessoa muda. Pode não ter prova, mas o clima muda, a vibe muda, o jeito muda. E se a intuição estiver gritando, não ignora. Pode ser que não tenha traição ainda, mas já tem alguma coisa errada aí. Pode ser emocional, pode ser física, pode ser só o fim da conexão. Mas vale a pena prestar atenção. Sabe quando tudo parecia perfeito, mas do nada começa a desandar? Você acha que ela tá diferente, mais distante, e aí vem aquele pensamento: será que ela tá me traindo? Calma. Antes de entrar nessa paranoia, deixa eu te contar uma história que talvez você se identifique. No começo era tudo lindo, conversa sem fim, risada boba, planos pra tudo. Mas aí a rotina chega. Ela já não te pergunta como foi o dia. Você também para de notar quando ela muda o cabelo. As conversas viram só tá e BLs. E o boa noite amor vira só boa. Sabe o que é isso? Vocês estão virando 2 desconhecidos morando na mesma casa. Muita gente acha que trair é só beijar ou ir pra cama com outra pessoa. Mas a traição, de verdade, começa muito antes disso. Começa quando a conexão some. Quando ela para de se sentir ouvida. Quando você se sente ignorado dentro da própria relação. E aí, qualquer mensagem de alguém que presta atenção parece tentadora. Não é que a pessoa quer trair, ela quer ser vista. Mano, e se vocês tivessem falado antes? Sem grito, sem acusação, só uma conversa real, tipo, tô sentindo que a gente tá se afastando, o que tá rolando com a gente? Talvez isso salvasse o relacionamento, porque a maioria das traições não acontece por maldade. Acontece porque alguém desistiu de tentar antes de desistir de vez. Olha, eu não tô aqui pra passar pano pra traição, não. Trair é uma escolha errada, ponto. Mas sabe o que também é errado? Ignorar os sinais de que o relacionamento já tá falindo e fingir que tá tudo bem. Nem todo mundo trai por sacanagem. Às vezes, é só alguém tentando preencher um vazio que já estava ali há tempo. Antes de procurar sinais de traição, procura sinais de desconexão. Talvez ainda dê tempo de reconectar. Às vezes, a traição é só o último capítulo de uma história que ninguém quis reescrever. Ela mudou, mas não por outro. Quando a autonomia vira necessidade, ela não traiu. Mas também não era mais a mesma. Não era por outro alguém. Era por algo que faltava dentro dela. E talvez o que faltava fosse ela mesma. Você já sentiu que estava dentro de um relacionamento, mas completamente fora de si mesmo? Escreve nos comentários: já senti isso, ou compartilha como foi essa experiência. Ela caminha por uma rua movimentada. Pessoas passam, mas ela parece deslocada, como se estivesse em outro tempo. Sons ambientes abafados. Tudo começou de forma sutil. Ela não falava mais tanto, não ria como antes. Evitar conflitos virou rotina. Aceitar o que não queria virou instinto. Ela passou a acordar com uma pergunta que incomodava: é só isso? Não era infelicidade completa, mas também não era paz. Ela não estava buscando outra pessoa. Ela estava tentando reencontrar a si mesma, após anos se diluindo em papéis, promessas, obrigações. Na sua opinião, quando a rotina sufoca, o que é justo buscar? Estabilidade ou liberdade? Vamos conversar nos comentários. Ela está em casa com o parceiro, jantar servido, conversa superficial, olhares que não se encontram. Há silêncio entre os talheres.
Ela se sentia culpada, porque estava mudando, porque queria outras coisas, e o pior, porque não sabia explicar o que estava sentindo. Não havia traição, mas havia ausência, uma ausência de si mesma, de vontades deixadas de lado, de sonhos guardados como cartas nunca enviadas. E cada passo que dava para se reencontrar, um curso novo, um livro diferente, uma saída sozinha, parecia um passo fora do relacionamento, mesmo quando não era. Ela se perguntava: estou sendo egoísta ou apenas tentando me lembrar de quem eu sou? Você já teve medo de desapontar alguém apenas por querer mudar? Escreva nos comentários. Sim, e foi assim. Ela começou a fazer coisas só por ela, coisas simples, mas reveladoras. Escolher o filme, escolher o silêncio, escolher ficar. Não estava fugindo do amor, estava tentando descobrir se ainda existia espaço para si dentro dele. E com o tempo, ela entendeu: nem toda infidelidade envolve outra pessoa. Às vezes, é com a própria essência que rompemos. E quando tentamos voltar, chamam de egoísmo. Mas talvez seja coragem. Coragem de ser inteira, mesmo quando isso assusta. Você acredita que uma pessoa pode mudar dentro de um relacionamento sem que isso signifique o fim? Quero saber sua opinião. Comente abaixo. Ela mudou, não por outro, mas por si. E no processo, descobriu que amar alguém não deveria significar se perder, porque amar de verdade começa dentro. Se você está nesse momento de busca, de silêncio, de transformação, saiba, não é egoísmo querer voltar para si, é sobrevivência, é amor próprio em sua forma mais crua e honesta. Você já viveu algo assim? Ou conhece alguém que está passando por isso? Compartilha este vídeo e conta aqui embaixo o que você faria se precisasse se escolher. Esse vídeo é para quem já se perdeu tentando manter tudo de pé, para quem já cansou de sorrir por fora enquanto algo morria por dentro. Aqui a gente fala de sentimentos reais. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe sua história nos comentários. Vamos continuar essa conversa, porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Vamos mergulhar na mente de alguém consumido pela dúvida e na dor de quem vive do outro lado da desconfiança. Uma história sobre percepção, insegurança e como a paranoia pode destruir o que mais prezamos, o amor. No início, tudo era harmonia. Mariana e Rafael viviam um relacionamento sólido, construído sobre carinho, confiança e rotina. Jantares tranquilos, conversas longas, risadas sinceras. Não havia sinais de problema, mas, às vezes, o problema não começa fora. Ele nasce dentro da mente de alguém. Imagens de Rafael olhando o celular de Mariana de relance. Música muda sutilmente de tom. Rafael começou a perceber pequenos gestos. O celular virado para baixo, um leve sorriso ao ler mensagens, respostas mais curtas em algumas conversas. Nada concreto. Mas a mente, quando influenciada pelo medo, tem uma capacidade assustadora de distorcer a realidade. Ela não costumava sair tanto com as amigas. Por que está saindo mais agora? Será que ela está falando com alguém? Ela parece tão distante ultimamente. Rafael não percebeu, mas estava projetando suas próprias inseguranças. Ele já havia sido traído antes, uma cicatriz mal curada, e agora, mesmo sem intenção, ele transferia esse trauma para Mariana. Ele começou a testar, fazia perguntas indiretas, verificava horários, prestava atenção nas roupas que ela usava, mas nunca perguntava diretamente. Ele só observava e suspeitava. Mariana percebia a mudança, as perguntas, as desconfianças veladas, o olhar julgador quando ela mencionava uma colega de trabalho, a frieza no tom, disfarçada de indiferença. Ela tentou entender, tentou conversar, mas Rafael sempre negava que algo estivesse errado. Aos poucos, Mariana começou a se sentir sozinha dentro do relacionamento. Não por falta de presença, mas por excesso de vigilância. Ela já não podia rir de uma mensagem sem que fosse questionada. Já não podia se arrumar sem ser observada com suspeita. E isso doía. Mariana, você está me acusando de algo que não fiz. Rafael, eu só estou tentando entender por que você mudou tanto. Mariana, eu mudei porque estou cansada de viver em um tribunal todos os dias. A discussão foi o ápice de meses de tensão acumulada. Rafael, tomado pela ideia de que estava sendo traído, invadiu a privacidade de Mariana. Leu suas mensagens, vasculhou seu computador e o que encontrou? Nada. Apenas conversas comuns, rotinas diárias, carinho por ele, nenhuma traição, nenhuma mentira, apenas
a prova final de que tudo estava dentro dele e que ele havia deixado o medo sabotar o amor. O que a desconfiança não encontrou, ela acabou criando: a distância, a dor, o ressentimento. Mariana não foi embora porque o traiu. Ela foi embora porque não aguentava mais ser tratada como culpada sem crime. Rafael ficou com o silêncio, com o arrependimento, com a consciência de que, às vezes, o maior inimigo de um relacionamento não é o outro. É o que pensamos sobre o outro. Quantos relacionamentos terminam por falta de diálogo? Quantas histórias de amor são destruídas por fantasmas do passado, por interpretações distorcidas, por feridas que nunca foram tratadas? Confiar é um ato de coragem. E, às vezes, a maior prova de amor é dar ao outro o benefício da dúvida, mesmo quando nossos medos querem o contrário. Se você se identifica com Rafael, talvez seja a hora de olhar para dentro. E se você é como Mariana, saiba que você não está errado por querer respirar em paz. A confiança se constrói, mas a desconfiança pode corroer tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você já parou para pensar em como uma vida pode mudar? Não por uma grande decisão, mas por uma sequência de pequenas escolhas? Coisas simples, um desabafo, uma resposta atrasada, um café fora de hora, pequenos gestos quase imperceptíveis que abrem portas que antes nem estavam lá. E às vezes, quando percebemos o quanto nos afastamos de quem éramos, já é tarde. Essa é a história de Laura, uma mulher comum, casada há 11 anos, mãe de 2 filhos, profissional dedicada. Sua vida era marcada pela rotina, trabalho, casa, responsabilidades, tudo no lugar, tudo previsível, tudo sob controle. Até que um dia, algo pequeno aconteceu. Daniel, tá tudo bem? Você parece meio sobrecarregada hoje. Laura suspira. É só mais um dia difícil. Mas obrigada por perguntar. Foi só isso. Uma troca breve, inocente. Uma conversa rápida no meio de um dia tumultuado. Nada demais, certo? Mas esse foi o primeiro ponto de inflexão. A proximidade foi crescendo devagar. Pequenos gestos, uma mensagem de apoio, um elogio num momento certo, um ouvido atento quando ninguém mais parecia notar. Laura não planejava nada, nunca pensou em ultrapassar limites. Era só um alívio, um lugar seguro onde ela podia respirar. Mas esse espaço se expandiu sutilmente e, com o tempo, ela começou a se esconder dentro dele. Não houve traição, não da forma óbvia, mas algo mudou. Pequenas distâncias se formaram. Silêncios que antes eram conforto, agora doíam. Ela começou a se afastar sem perceber, não por maldade, não por desejo, mas por carência, por cansaço, por sentir-se sozinha mesmo acompanhada. Laura amava o marido, ainda amava. Mas o amor não impede a solidão quando a comunicação se esgota, quando um relacionamento vira um sistema operacional e não mais um encontro de almas. Não foi planejado, nenhum passo foi, mas cada escolha, ficar um pouco mais, responder a uma mensagem fora de hora, omitir uma conversa, construiu o caminho. E quando percebeu, ela estava em um lugar de onde não sabia mais voltar. Ela nunca quis enganar ninguém, nunca quis ferir, mas a verdade é que a intenção nem sempre é o que mais importa, porque as consequências existem mesmo quando o plano não existiu. Quando foi que eu me perdi? Em que momento parei de enxergar a linha que separava o que eu sentia do que eu fazia? Eu só queria ser ouvida, só queria sentir que importava. E agora eu não sei mais quem sou nesse reflexo. Chega um ponto em que o impacto das nossas ações pesa mais do que as intenções por trás delas. E Laura teve que encarar essa verdade. Perceber que mesmo os pequenos deslizes deixam marcas. Às vezes marcas profundas demais. Não há vilões aqui. Só pessoas tentando sobreviver às pressões da vida, a solidão não dita, as necessidades emocionais que não encontram espaço. Mas essa história nos lembra que as pequenas escolhas importam, que o que parece leve pode carregar peso e que, sem vigilância, a gente se afasta de si mesmo, um passo de cada vez. No fim, não é sobre culpas, mas sobre consciência, sobre olhar para dentro e perguntar: o que estou escolhendo hoje? Sem perceber, porque às vezes o que destrói uma ponte não é uma explosão, é o desgaste silencioso, tijolo por tijolo. Mulher não trai da noite para o dia. Pode até parecer que sim, mas tem um processo por trás. Quando começa
começa a atrair, o comportamento muda. Às vezes devagar, às vezes escancarado. E o pior é que, mesmo com todos esses sinais, muito cara continua cego. Finge que não vê, acha que é fase ou simplesmente não quer acreditar. Mas, meu parceiro, quem vive de ilusão, uma hora quebra a cara. Se você tá vendo esses sinais aí na sua relação, o melhor caminho é o diálogo. Chama para conversar, abre o coração, fala o que você tá sentindo. Não é para acusar, é para entender. E se não tiver mais jeito, melhor cada um seguir seu caminho do que viver num teatro, com um pé no amor e o outro no engano. Se você gostou desse vídeo, curta e comente um pouco do que vem passando atualmente. Nos vemos no próximo vídeo.